Olá, seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e vos falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que tem como líder espiritual o pastor Djalma Silva. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, a encarnação do Verbo. Um tema muito importante, muito rico, que certamente irá descortinar os nossos olhos para o grande embate apologético que tiveram os pais da igreja à era pós-apostólica. Um tema que se repete na atualidade, na contemporaneidade, por conta das heresias que não morrem, elas permanecem vivas e são apenas adaptadas às novas realidades. Então, o tema de hoje, a encarnação do Verbo. Na lição de número 1, nós estudamos quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Já estudamos a lição Somos Cristãos, ambas estão aqui neste canal da igreja. Você que não assistiu, querendo assisti-las, estão aqui à disposição. Você basta procurar pela série que está aí, Defesa da Fé. Tá certo que você vai encontrar essas lições que estão gravadas. Somos cristãos e hoje a encarnação do Verbo. Em seguida, na próxima semana, estaremos estudando Deus é Trino ou Triuno. Jesus é Deus, o Filho é igual com o Pai, as naturezas humanas e divinas de Jesus. Jesus viveu a experiência humana, quem é o Espírito Santo, o pecado corrompeu a natureza humana, a salvação não é obra humana, e a igreja tem uma natureza organizacional e perseverando na fé em Cristo, a 13ª lição. A nossa lição ela está dividida em 3 capítulos, logo ela tem 3 objetivos e nós vamos estar vendo no primeiro capítulo, vamos estar trabalhando com a proposta de elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Esta expressão corporeidade é a característica do que é corpóreo, aquilo que tem corpo ou consciência. Esse termo corporeidade diz respeito a um corpo físico, um corpo visível, um corpo tangível, e que há consciência da existência desse corpo. Então, este termo corresponde a este sentido. Nós vamos elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo, que Cristo tenha tido um corpo físico, um corpo de carne. Segundo, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Por que isso seria importante? Que se os apóstolos dão testemunho que Jesus tinha um corpo, que ele era humano, que tinha um corpo físico tangível, visível, nós não podemos negar. Terceiro, relacionar com as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam atualmente, que assim como tem heresias que negam a humanidade de Jesus, que ele era plenamente humano, também há aqueles que negam que ele era plenamente divino. E nós vamos ver isso. Você consegue ver nessa ilustração aqui, que representa o momento em que Jesus vai à casa de Simão, o fariseu, que entra uma mulher com um cântaro de bálsamo e ela vai derramar sobre Jesus, vai molhar os pés de Jesus com as lágrimas, enxugar com os cabelos. Esta é uma cena muito clara do que era a pessoa de Jesus, a corporeidade de Jesus, porque fala de seus pés, fala do toque, fala de uma pessoa tendo acesso à pessoa física de Jesus. Esse é um ponto muito importante, a corporeidade de Jesus, tão negada e tão debatida no campo da cristologia. O nosso vocabulário que envolve a lição terá algumas palavras significativas. Primeiro, a palavra gnose, que vem do grego, que significa
conhecimento ou sabedoria. Gnose. Tem a palavra sofia para sabedoria especificamente, mas também tem gnose, que tanto é conhecimento quanto é sabedoria. E desta palavra você vai ter gnóstico, que é o adepto do gnosticismo. E o que seria o gnosticismo? Trata-se de seitas, porque não era uma ou duas ou três, mas muitas. Irineu chegou a registrar mais de 20 escolas gnósticas na sua época. O gnosticismo são seitas que apelavam para um conhecimento esotérico, ou seja, obscuro, misterioso. A palavra esotérico vem de eso, que é lançar para dentro do círculo, aquilo que está fechado. Então, coloca dentro. Então, é um conhecimento particularizado que nem todos têm acesso. Conhecimento esotérico é um conhecimento de mistério, é um conhecimento hermético. E aí que o hermetismo também é uma das formas de manifestação do gnosticismo. O gnosticismo são seitas ou grupos heréticos que surgiram no primeiro século com ensinamentos estranhos em que se apelava para um conhecimento esotérico, um conhecimento místico, um conhecimento misterioso, com interpretações estranhas acerca do Novo Testamento, da pessoa de Jesus, da pessoa do Espírito Santo, da pessoa de Deus. Muitas escolas surgiram. A nossa lição irá dar ênfase a duas escolas destas: o gnosticismo docético, que Jesus não tinha um corpo de carne nem um corpo aparente. A palavra docético vem do grego dokel, que quer dizer aparente, a ideia de fantasma, aquilo que representa, manifesta, mas não é, é outra coisa. Ele tinha aparência de corpo físico, aparência de corpo humano, mas não tinha um corpo de fato de carne, era apenas aparência. Então, este é o grupo chamado gnosticismo docético, que surgiram várias escolas docéticas nesse período aí do final do primeiro século ao segundo século, terceiro século da era cristã. E o gnosticismo dualista, que divide a pessoa de Jesus e de Cristo. E são duas pessoas distintas, ou seja, a palavra do Cristo seria um éon. Um éon seria essa palavra que vem a palavra era ou eterno, ou sublime, que eles identificam como seres que têm a essência divina, o éon, que faz parte da plenitude no conceito gnóstico. O gnosticismo dualista diz que o éon, Cristo, que não é o ser terreno, ele entrou em Jesus. Jesus é uma pessoa que foi, assim como o Espírito Santo entra numa pessoa, também o Jesus entrou por ocasião do batismo, o Cristo entrou em Jesus de Nazaré e antes da sua morte da cruz, ele o abandonou. Por quê? Esse éon, ele é espiritual, ele é plenitude de Deus, logo, ele não pode enfrentar o mal, ele não pode estar sujeito ao mal, à dor, o sofrimento e as questões que somente o corpo, que a matéria que é má, pode sofrer. Então, ele possuiu Jesus por ocasião do batismo e o abandonou por ocasião da sua morte. Veja que doutrinas estranhas, né? E o heresiarca, que é um termo interessante, que vem de heresia, mas a palavra arque, origem, princípio, começo, é o princípio da heresia. Então, um heresiarca é o criador de heresias, é alguém que traz uma doutrina estranha, contrária à ortodoxia cristã. Nós vamos ver que há vários heresiarcas citados na lição da linha gnóstica, do gnosticismo. Então, seja muito bem-vindo a esta aula. O nosso textuário nos diz: e o verbo se fez carne. Essa expressão se fez carne em grego eskenosen, vem de skenu, que é a palavra tenda, tabernáculo, é que ele se fez tabernáculo.
ele habita entre nós, ele tabernaculou entre nós. E o verbo se fez carne e habitou. Esse habitou que é o esquenocem, o esquenu, né? E a palavra se fez carne, que é a palavra sarx, né? E ele habita entre nós. Quem está falando são os apóstolos. João está falando no plural. Ele habitou entre nós. É um testemunho apostólico. Então, o verbo se fez carne, habitou e vimos. Veja que essas três expressões, elas têm um valor muito importante. Se fez carne é uma afirmação. Habitou, é o verbo habitar. E vimos, ele dá testemunho no plural. A sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa palavra unigênito, ela tem um sentido dentro do gnosticismo. Essa palavra verdade tem outro sentido dentro do gnosticismo. E João, ele vai pegar o verbo, que é o logos, que está aí, logos, ele vai usar termos que o gnosticismo se utilizava, se apropriava, ele dava outro sentido, e diz que o verbo, ele encarnou literalmente. E ele não apenas encarnou, ele habitou, ele morou conosco. E nós vimos, nós somos testemunha disso. E vimos a glória dele, do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A Bíblia dá diversos testemunhos acerca da encarnação de Jesus. E ele se fez carne. E esse testemunho é muito importante. Veja o que diz Hebreus aqui em cima, capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos, são os filhos de Deus, participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então Jesus participa da mesma natureza humana. A única diferença entre ele e nós é que ele foi gerado sem pecado. Ele nunca pecou, ele não teve pecado e nem foi gerado em pecado. Foi gerado pelo Espírito Santo. A verdade prática nos diz: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação de sua historicidade, do fato histórico, não se sustenta. Nós temos a Bíblia dando testemunho da encarnação de Jesus desde o Antigo Testamento, que diz que uma virgem conceberia, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. A Bíblia dá testemunho nos 4 evangelhos, dá testemunho nas cartas de Paulo, nas cartas petrinas, nas cartas joaninas, no Apocalipse. Fala de uma mulher que está grávida com ânsias para dar à luz e dar à luz um menino que há de reger as nações com vara de ferro. E Flávio José, historiador judeu que viveu no final do primeiro século, que testemunhou a queda de Jerusalém, ele escreveu acerca de Jesus. Tácito, historiador romano, também falou sobre Cristo. Inclusive, esse historiador não falou porque ele admirasse ou reconhecesse Jesus, mas ele cita como os fiéis estão morrendo por conta da sua crença em Jesus, o judeu. Então, ele afirma a historicidade da pessoa de Jesus. Plínio, outro historiador romano, também chegou a citar Jesus em suas obras. O Talmud judaico, que é do 3º século, ele também cita Jesus como uma pessoa física, um judeu, ainda que não cite reconhecendo ele como divino, mas a pessoa histórica está sendo reconhecida o tempo todo. Então, a nossa introdução nos diz: vamos começar a apologética cristológica, ou seja, em cima da pessoa de Cristo. Por isso que é uma defesa da pessoa de Cristo, da natureza de Cristo, dos atributos de Cristo. A apologética cristológica, no presente trimestre, nesse trimestre que estamos estudando, ele tem como tema a encarnação de Jesus, nessa terceira lição.
uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, João vai mostrar a deidade absoluta de Jesus em quase todo o Evangelho. No capítulo 1, ele começa dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Ele começa com afirmações da pessoa de Jesus como pré-existente. Então, ele já começa a defender a divindade de Jesus. No capítulo 2 de João, ele mostra que Jesus não precisa que ninguém dê testemunho dos homens, pois ele conhece a todos. Mostra, então, o conhecimento que seria a onisciência de Cristo. No capítulo 3, no diálogo de Jesus e Nicodemos, Jesus diz assim: o que você faria se soubesse que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu que está nos céus, a saber, o Filho do Homem? Quer dizer, ninguém subiu nem desceu a não ser aquele que está. Ele então fala de onipresença. O Evangelho de João ele vai descortinando para nós a divindade de Jesus. Mas o mesmo João que defende essa natureza, ele enfatiza que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27, a resposta de Jesus depois de ressuscitar. Ele diz assim, 20 e 27. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Ou seja, Jesus desafia os homens a lhe tocar. No capítulo 8, João nos mostra a divindade de Jesus e causa um espanto que uma afirmação dessa era digna de morte, e os judeus vão tentar matá-lo por isso. João 8, 58. Jesus disse assim: respondeu Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. A afirmação aqui do eu sou. Então, isso mostra que existem duas naturezas que estão entrelaçadas, a humana e a divina, plenamente humano, plenamente Deus. Heresias que negam a corporeidade de Jesus, ou seja, que ele se tornou em carne, que ele tinha um corpo físico. O que é o doceticismo? Então, vamos começar aqui com o doceticismo. Esse termo vem do grego dokel, que significa aparecer, ter aparência, ou seja, apenas mostra, mas não é. Essa é considerada a mais antiga heresia da história da Igreja, o doceticismo, que é uma manifestação da escola gnóstica, que eles buscavam conhecimento que ultrapassava os limites das escrituras. O doceticismo ele surgiu provavelmente no Egito, se espalhou pela Ásia Menor e chegou na Europa, em Roma, em, nas regiões da Europa, na Ásia Menor, em Éfeso, Colossos. Nós podemos ver princípios incipientes do gnosticismo nas cartas de Paulo, como a carta aos Colossenses, nas cartas a Timóteo, na região de Éfeso, eles proibindo a alimentação, o casamento. Nós vamos ver na carta aos Colossenses a adoração aos anjos e muitas coisas ligadas ao ensinamento docético, gnóstico. Vamos ver na carta de Pedro dizendo que eles negam o soberano Senhor que os resgatou, os falsos mestres. E vamos ver as cartas joaninas, as cartas de João também. Então, eles negam o
corpo físico de Jesus. O doceticismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano, sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma, mas não real. O que os docetas ensinavam sobre Jesus? Primeiro, o seu ensino tem como destaque a humanidade de Jesus, que essa é a ênfase da nossa lição. Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque nesta lição destaca a humanidade de Jesus como o verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos como Zacarias e Isabel, José e Maria, vizinhos e primos, os pastores Simeão e Ana. Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual em Lucas 2, 40 e 58. A gente pode ver aqui, a 52. O Evangelho de Lucas vai nos dando uma visão da família de Jesus a partir dos parentes. Veja como isso é belo. 1:5 diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Essa Isabel aqui é parente de Maria. Essa Isabel aqui é prima de Maria. O texto sagrado diz assim, capítulo 1 de Lucas ainda, o anjo foi visitar Maria, a partir do versículo 26, e vai dizer para ela, versículo 36, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Então Jesus tinha parentes, é Maria que vai gerar Jesus. No capítulo 2 de Lucas, versículos 4 e 5, está escrito, José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Casa de Davi, linhagem de Davi, descendência de Davi. Então, nós podemos ver a ascendência de Cristo que está dentro da casa real de Davi. O capítulo 1 de Lucas, versículo 56, diz assim, 1:56. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. A gente vê que há parentes, há pessoas que pegaram no menino Jesus no templo, como Simeão, e os docéticos, eles negam tudo isso. A Bíblia fala da infância de Jesus, quando ele nasceu, diz assim, olha que coisa linda. Os pastores foram visitar e diz o texto sagrado, 2:16, de Lucas, foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. Quer dizer, tudo visível, tudo palpável. Ainda no mesmo capítulo, versículo 21, completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Ou seja, Jesus foi circuncidado na carne, como todo judeu. Ele se fez servo da circuncisão, ou seja, ele se submeteu à lei. Está escrito. Ainda no capítulo 2 de Lucas, versículo 40, diz: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Veja como a história de Jesus é real. Versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A Bíblia fala da infância de Jesus. Ela não esconde, ela não oculta. E o capítulo 4, versículo 16 de Lucas diz assim:
indo para Nazaré, Jesus, né? Onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Ou seja, todos sabiam quem era Jesus, sabia quem era José, sabia quem era Maria, onde fora criado. Jesus passou a infância em Nazaré da Galileia. Tá claro o que os principais docetas diziam sobre Jesus. Tópico 3. Primeiro, nós temos três heresiarcas aqui. O primeiro deles, Cerinto de Éfeso, Saturnino da Síria e Marcião do Ponto, que vai para a Itália. Marcião é do Ponto, né? Que vai para a Itália. E fica na Frígia, Ponto da Frígia, vai para a Itália. E o que três dos principais heresiarcas. Lembrando que heresiarca é aquele que cria uma heresia, autor de uma heresia. O primeiro arquiherege, que é o principal dos hereges, se chama Simão, o mágico, aquele de Atos, capítulo 8, foi o primeiro a cometer um ato de heresia no Novo Testamento, ao desejar comprar o dom de Deus para manipular em benefício próprio. Isso foi um ato herege profano. E ele entrou para a história como um herege e, inclusive, é identificado, se estiver correto, conforme Eusébio de Cesareia, como o primeiro gnóstico. Ele é um arquierege, o primeiro herege. E heresiarcas são os criadores de heresias. Três dos principais heresiarcas que negavam Jesus, que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o doceticismo, ou seja, o corpo de aparência. Ele nega a corporeidade de Cristo, defendendo apenas um corpo aparente. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Segundo o registro histórico, diz que João está registrado, inclusive está aqui em Eusébio de Cesareia, nessa obra aqui, História Eclesiástica, é o primeiro historiador da igreja depois de Lucas. E História Eclesiástica também foi lançado pela CPAD. Tem outras editoras, essa daqui é a editora Século. Ele mostra que João se encontrou nas águas térmicas de Éfeso, quando as pessoas se banhavam no banho público, e chegou lá e encontrou Cerinto. E quando João encontrou, João se afastou de lá, indignado, porque ele tinha medo que acontecesse alguma coisa de ruim ficando ao lado de Cerinto, né? E isso está registrado e muitos falam sobre isso, porque foi um momento difícil e João não suportava Cerinto por conta da sua heresia, né? Era uma heresia perigosa, era uma erva daninha que ameaçava a saúde espiritual da igreja. Então, João ele fica revoltado com essa proposta de Cerinto e João se nega a ficar nas águas térmicas ao lado de Cerinto porque ele era um herege. Nós temos aqui também o Saturnino, né? O Saturnino é o principal representante do gnosticismo sírio na região da Síria, no norte de Israel. Ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo. Veja que tamanha heresia deste homem. Jesus não teria nascido, não teve forma nem corpo. Veja o tamanho da loucura dessa falsa doutrina. Ele é do ano 120 da era cristã, o Saturnino, e era uma mera aparência, um corpo docético,
Segundo ele, Cristo veio para destruir o Deus do Antigo Testamento e salvar os que crescem nele. Os gnósticos, eles tratavam o Deus do Antigo Testamento como um demiurgo. A palavra demiurgo vem de demos, povo, e orgue, que é trabalho, serviço. Então, essa palavra demiurgo significa que trabalha pelo povo, ou seja, era um artífice, um artesão ou artífice, é o artesão. Então, eles tratam o Deus do Antigo Testamento como um demiurgo, um artesão, mas que era imperfeito, não era perfeito, e Jesus veio justamente com esse propósito de destruir o Deus do Antigo Testamento. A maioria dos gnósticos, eles eram antissemitas contra os judeus, né? E Marcião, que nega a humanidade de Jesus. É outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se, na sua opinião, na opinião de Marcião, Cristo era apenas uma aparência ou era de substância etérea, ou seja, pura, sublime, celeste, não se sabe, né? Marcião foi um herege que deu muito trabalho aos cristãos, foi o primeiro a rejeitar o Antigo Testamento, condenar os judeus e mutilar o Evangelho de Lucas, rejeitar o Evangelho de Mateus porque dá muita ênfase aos judeus, ficar com o Evangelho de Lucas mutilado, apenas uma parte, escolher apenas 10 cartas de Paulo, rejeitar as cartas pastorais e lançar um cânon com notas de rodapé, que levou os cristãos a fazerem resistência ao Marcião, o herege. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local em Belém da Judéia, tanto em Mateus 2:1, Lucas 2:11, quanto Miqueias 5:2 no Antigo Testamento. Fala da época que foi do reinado de César Augusto. Então a gente vê que a Bíblia faz questão de dizer aonde Jesus nasceu, a época que ele nasceu, quem era o grande imperador, e fala também do corpo físico de Jesus, que Jesus vai dizer em João, capítulo 2, versículo 21, ele diz assim: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Vocês vão destruir esse santuário em 3 dias, eu vou reconstruí-lo. E eles não entenderam na hora, porque ele falava do seu corpo, ou seja, a corporeidade de Cristo é afirmada e reafirmada pelas Escrituras o tempo todo e na consciência do próprio Cristo. A afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. A importância de defender a doutrina da corporeidade de Jesus. Primeiro, os apóstolos defenderam. As Escrituras registram o que era desde o princípio. João 1:1, que diz assim, capítulo 1 da primeira carta de João. O que era desde o princípio, o que vimos, e com os nossos olhos o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles apresentam a pessoa de Jesus sinótico porque tem a mesma visão. A palavra sim é unir. E óticos vem de ótica, é visão. Eles estão unidos na mesma visão. Os evangelhos sinóticos apresentam a pessoa de Jesus e seu ministério muito mais na região norte, Galileia, enquanto que João na região sul, na Judéia. E o autor da lição, o teólogo Ezequiel Soares, pastor de Jundiaí, diz
E os três evangelhos expõem Jesus exteriormente. Como assim exteriormente? Eles falam muito do ministério da pessoa de Jesus fisicamente, pelo lado físico, humano, visível. Ele é chamado de profeta, né? Muitas vezes. No entanto, o Evangelho de João é uma interpretação de Jesus em que ele o apresenta, revela Jesus interiormente, ou seja, revela mais a divindade de Jesus, a pessoa interna de Jesus. Enquanto os evangelhos estão mostrando mais a pessoa, o profeta, o sacerdote, o descendente de Davi, João está mostrando o Deus humanizado através de Cristo. Veja só a encarnação. O quarto evangelho, ele mostra a pré-existência de Jesus já no primeiro capítulo, que já citamos no princípio, era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, mas veja o que João diz, 1:27, no testemunho de João Batista. O qual vem após mim. João Batista, ele foi gerado antes de Jesus no ventre de Isabel, 6 meses antes, 5 meses a 6. O anjo disse: Este é o sexto mês, eis para que ela está grávida, é o sexto mês. O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Então, ele diz que Jesus vem depois dele. Veja só, capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 27, versículo 30. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. O que ele quer dizer com isso? Do ponto de vista humano, era impossível Jesus existir antes dele, porque quando o anjo chegou para Maria, Isabel já estava grávida de Maria pelo sexto mês. E Maria foi lá, ficou 3 meses com ela, até João Batista nascer. E agora João está dizendo que ele é antes dele, ele existe antes dele. Ele é pré-existente. E o próprio Jesus, na oração sacerdotal, ele diz assim, João 17, versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Antes da existência do mundo, Jesus está dizendo que já participava da glória ao lado do Pai. Ou seja, pré-existência, o que era desde o princípio, é o mesmo. A reafirmação apostólica, que diz, aqui no verso 1 ainda, o apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho, o que vimos e com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância, ver com os olhos, apalpar com as mãos. Vimos com os olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. Como ele diz, o próprio Jesus disse acerca de si mesmo. Essa reafirmação apostólica ela é importante porque Jesus diz assim, veja comigo, Evangelho de Lucas, veja, Evangelho de Lucas, capítulo 24. O Cristo ressurreto. E aparece aos discípulos. E ele diz assim,
versículo 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, está claro que o próprio Jesus ele está sempre reafirmando essa encarnação. Até o Cristo ressurreto ele mostra, mas ele está em carne, carne glorificada, mas está em carne. Por isso que o escritor aos Hebreus vai nos dizer no capítulo 5, veja só, a carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Nos dias da sua carne, a afirmação é que ele é carne. Essa era a consciência apostólica. No capítulo 10 da carta aos Hebreus, versículo 20, ele diz assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Por isso que o autor ele vai citar Pilatos, um personagem histórico que julgou Jesus. Mas João nunca perde de vista o verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, habitou entre nós. Então, veja que a presença do nome de Pilatos no credo apostólico, o credo dos apóstolos, o credo histórico, sobreviveu, o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, que Cristo sofreu sobre Pôncio Pilatos, que foi gerado na Virgem Maria, sofreu sobre Pôncio Pilatos. Ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história, conforme Paulo diz, Romanos 1:3, descendente de Davi. É interessante que os arqueólogos encontraram no início do século XX, uma placa em Cesareia Marítima, quando foram fazer uma pesquisa lá, escavar, que consta o nome de Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Então, Pôncio Pilatos existiu historicamente, logo Cristo também. Né? Então, a gente percebe que a historicidade de Jesus, ela tanto está nas Escrituras quanto fora. Uma crença herética. Em 1 de João, capítulo 4, versículo 2, você pode ler comigo, olha, está aqui na nossa lição. 1 de João 4, 1 e 2 diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes, que há de vir, e eis que está já no mundo. Nós podemos ter a confiança que a Escritura faz essa afirmação e toda crença contrária é herética. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o Doceta. Era a cidade de Cerinto, o Doceta. Os escritos do apóstolo João, os três, as epístolas, o Evangelho, as epístolas e o livro do Apocalipse, são
os três gêneros literários, o gênero de biográfico, o gênero epistolar e o gênero apocalíptico, né? João escreveu, em todos eles, ele combate essa falsa doutrina gnóstica. Então, o espírito do anticristo, ele está no mundo, João diz. Nessa época, o doceticismo já se difundia quando João escreveu essas obras. Por isso, o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação, que uma coisa leva a outra. Um abismo chama outro abismo, a consequência leva a outra. A linha de raciocínio aqui, ela vai puxando se tivermos de confiar nessa falsa doutrina. Mas o Evangelho de João vai dizer, capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória do Pai. Glória do unigênito Pai, cheio de graça e verdade. A primeira epístola de João 1:1 diz, e o que era desde o princípio, o que vimos e com os nossos olhos temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, que a vida foi manifestada. Ele está confirmando. Na primeira carta, capítulo 4, versículo 3, ele disse, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo. E 2 de João, versículo 7, ele diz, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, Jesus diz que está vivo para todo sempre. Estive morto e estou vivo. Somente o corpo físico poderia morrer. Então, 1:18 de Apocalipse, ele afirma a corporeidade de Cristo. Estive morto e estou vivo para todo sempre. No capítulo 19, versículo 13, diz que o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Como essas heresias se revelam hoje, na atualidade, como é que elas se revelam? Você tem aqui a foto de Brian Young e aqui do reverendo Moon. Vamos lá. Quanto ao nascimento virginal de Jesus, há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os Mormons e a Igreja da Unificação do reverendo Sun Myung Moon. Sun Myung Moon, reverendo Moon, ele faleceu em 2012. Seus filhos dividiram a seita já em 3 pedaços. A Igreja da Unificação e os Mormons, o sucessor de Joseph Smith, que o Brian Young, ele diz que Jesus não teve um nascimento virginal. Ele nega isso em diversos trabalhos que ele escreveu. Ele escreveu alguns textos, o sucessor de Joseph Smith, que são jornais que ele escrevia. Por exemplo, o Jornal dos Discursos. No Jornal dos Discursos, Brian Young escreveu nas páginas 50 e 51, quando a Virgem Maria concebeu o menino Jesus, o Pai o havia gerado em sua própria semelhança. Não foi gerado pelo Espírito Santo. E quem é o Pai? Ele é o primeiro da família humana. Jesus, nosso irmão mais velho, foi gerado na carne pelo mesmo indivíduo que estava no Jardim do Éden, que é o nosso Pai no céu. Ou seja, eles defendem que Elohim engravidou Maria.
lembrem agora, desde esse tempo em diante, para sempre, que Jesus Cristo não foi gerado pelo Espírito Santo. Há sites mormons aqui na internet, são vários, né? Principalmente com os ensinos de Brian Young. Basta você escrever. Os mormons negam que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo, que você vai chegar em sites mormons que vão te mostrar diversos textos de Brian Young ensinando isso, né? Então, alguns mormons que estão na rua, por não conhecer isso no livro de Mormon, acham que isso não existe, mas está nos ensinos de Brian Young, o sucessor de Joseph Smith. Isso é dado como um texto revelado que ele era profeta. De igual modo, o reverendo da Moon, da Igreja da Unificação, também negou que Jesus tivesse sido gerado pelo Espírito Santo. Essa é uma coisa que vai se repetindo na história através dos heresiarcas. É possível ver também que no Alcorão, o texto dos judeus, dos muçulmanos, que já vem com outra proposta aqui, quanto à morte e ressurreição de Cristo. Basílides, que era do Egito, o gnóstico do Egito, dizia que Simão, o sirineu, é quem foi crucificado no lugar de Jesus e não Jesus, assumiu o lugar de Jesus. Ele passou a negar a morte expiatória de Cristo, colocando um substituto na morte de Jesus. E esse heresiarca, com essa afirmação, ele se foi. No entanto, no século VII surgiu então o Islã. E o Islã tem o Alcorão, que é o seu livro sagrado. E na Sura, que é a palavra para capítulo no Islã, Sura 4, você pode ler comigo, Sura 4. Isso aqui é um Alcorão, o livro dos muçulmanos, tradução de Mansur Shalita, é? Na Sura 4, que é a Sura das Mulheres, está aqui. Sura das Mulheres está aqui. Os versículos 157. Nós vamos ler dessa Sura 4, 157. Eu vou ler 156 e 157. Diz assim: E por terem dito, matamos o Messias, Jesus, o filho de Maria, o mensageiro de Deus, quando na realidade não o mataram, nem o crucificaram, imaginaram apenas tê-lo feito. E aqueles que disputam sobre ele estão na dúvida acerca da sua morte, pois não possuem conhecimento certo, apenas conjecturas. Certamente não o mataram. Antes, Deus o elevou até ele. Deus é poderoso e sábio. Então, eles negam que Jesus morreu na cruz. Tem outros textos também. E no ensino do islâmico, inclusive tem um Alcorão comentado, tem um site aí, você pode procurar, e ele dispõe ele para você baixar, ele comentado, site oficial do Islã. E eles colocam a nota de rodapé que Simão é quem foi crucificado no lugar de Jesus. Veja que a heresia de Basílides se repete dentro do Alcorão.
E nós precisamos estar alerta porque antigas doutrinas com novas roupagens, com novos representantes. Isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contrária ou contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. E se ele não morreu nem ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa esperança. Existe confirmação histórica acerca da pessoa de Jesus? A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. O livro de Atos dos Apóstolos diz que Jesus ressuscitou e passou cerca de 40 dias dando provas incontestáveis da sua ressurreição. Flávio José, judeu, que viveu 37 e 100 depois de Cristo, peço desculpas, que viveu entre 37 e 100 da era cristã, viu a destruição de Jerusalém, ele registrou nas páginas da sua obra acerca da pessoa de Jesus. Então, não há nada de estranho, de distante da realidade acerca da morte de Jesus. Porque Flávio Joséfos, ele disse assim, Antiguidades Judaicas, capítulo 18, nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, e se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem, tão admiráveis eram as suas obras. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade. Foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo, o mais ilustre dentre os de nossa nação. Acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas haviam predito, dizendo também que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiraram o seu nome, conforme a Antiguidades Judaicas, livro 18, 18, capítulo 4, versículo 772. Então, é notório que não existe nada estranho ou oculto, né, acerca da pessoa de Jesus, que está registrado. O Talmud judaico também registra acerca da pessoa de Jesus. O Talmud, que é o livro judeu, é o conjunto da Mishnah e da Gemara, ele diz que na véspera da Páscoa eles penduraram Yeshu, e um arauto saiu adiante dele durante 40 dias, dizendo: ele vai ser apedrejado por praticar feitiçaria e seduzir e desviar Israel. Quem quer que saiba qualquer coisa a favor dele, que venha e peça por ele. Mas não tenho encontrado nada a seu favor. Eles o enforcaram na véspera da Páscoa. Isso é o que diz o Talmud acerca de Jesus. E Tácito, historiador romano, Tácito, ele não era favorável a Cristo, nem aos cristãos, mas ele registrou como os cristãos resistiram com a morte por conta da sua fé. E o que ele escreveu, historiador romano? Aquele de quem levava o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Então, ele faz afirmação acerca do Cristo histórico. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Isso nos fortalece, nos anima, pois cremos na historicidade das Escrituras, também na historicidade de Cristo, o nosso Salvador. Por isso que nós
finalizamos aqui esta lição com mais uma proposta, dizendo para você as expressões, o Verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne, significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico, porque o pecado entrou no mundo por um homem, e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um homem humano. Jesus se encarnou, fez-se homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. E aqui nós finalizamos esta lição e te aguardamos para o quarto encontro. Deus é triuno. Um grande abraço, que Deus nos abençoe.